Irmãos, vivemos em um mundo, nos dias atuais, cercados por instabilidade, onde percebemos em nossas nações muitos altos e baixos, mas mesmo diante desta evidência, vemos que a humanidade sempre nutre uma expectativa de um dia melhor. Os homens aguardam um tempo áureo, onde, por meio das suas próprias forças, conseguirão chegar à plenitude, ao esplendor, à paz, à tranquilidade, onde a humanidade chegará ao fim do sofrimento. Mas a realidade é que quanto mais a humanidade se esforça, esta realidade parece mais distante. Quando olhamos para os reinos, para as nações, para os líderes das nações, cria-se expectativa de melhoras. Às vezes há uma mudança de governo e todo mundo pensa, agora vai, tudo vai dar certo. Mas o que brota disso, na maioria das vezes, é decepção. As coisas parecem que não andam. E quando a gente observa esta realidade no mundo, a gente percebe que há um evidente declínio desta era. Esse declínio que parece nos encorajar a direcionar os nossos olhares para algo muito maior, para um outro reino, um reino que realmente entrega justiça, que entrega real esperança, que realmente entrega contentamento. O texto de hoje, no qual continuaremos o nosso estudo em Daniel, onde ele interpreta e expõe o sonho de Nabucodonosor, vem nos ensinar acerca destas coisas, mostrar para nós a realidade do declínio dos reinos da terra. Mas não só isso, vem nos mostrar a ascensão de um grande reino, que já foi inaugurado, e do qual esperamos ansiosamente a consumação. Espero que à luz de Daniel 2, do 24 ao 49, a gente possa aprender sobre as coisas, sobre estes assuntos, e fugir do engano que muitos nesse mundo têm caído, confiando em suas próprias forças, confiando na capacidade da humanidade e desviando o olhar do Senhor. Antes de iniciarmos a leitura do texto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que este texto é dividido em 3 partes. E a gente vai ler cada uma destas partes enquanto a gente vai fazendo o estudo, de forma que será mais didático para nós. Na primeira parte, que vai de Daniel 2, do 24 ao 28, a parte A, veremos a ida do profeta Daniel até o rei Nabucodonosor. Na parte 2, veremos a profecia dos reinos, o conteúdo e a interpretação do sonho de Nabucodonosor, que vai de Daniel 2, do 28 ao 45. E por fim, em Daniel 2, do 46 ao 49, veremos a reação do rei Nabucodonosor. A reação deste rei, quando ele ouve tudo que o profeta tem a dizer. Que os irmãos abram suas Bíblias em Daniel 2, versículo 24, para a gente poder iniciar a leitura e estudarmos a primeira parte do texto. Daniel 2, versículo 24, a palavra de Deus vai dizer: Por isso,
Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, levou Daniel à presença do rei, e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estavam em sua cama são estes. Paremos aqui. Meus irmãos, o texto que a gente acabou de ler é uma continuação daquilo que estudamos na semana passada. Tendo em vista isso, eu preciso aqui recapitular algumas informações para a gente poder entrar aqui no contexto da passagem. Vimos na semana passada que o grande rei Nabucodonosor, o rei poderoso da Babilônia, se vê perturbado, ansioso. Ele se vê em meio ao medo. E por que ele está assim? Porque ele teve um sonho. E o pior de tudo, aparentemente, este rei esqueceu aquilo que ele havia sonhado. Diante desta perturbação, o rei então convoca os sábios da Babilônia, os encantadores, os magos, aqueles melhores que ele conhecia em seu reino. E ele então solicita para estes homens que eles revelem o conteúdo daquilo que ele sonhou e tragam também a interpretação disso. O que aquele sonho tinha a dizer ao rei. Vimos que estes homens, eles se mostram impotentes. Os próprios sábios da Babilônia vão dizer que não há entre os mortais quem poderia descobrir o conteúdo do sonho. No mínimo, o rei precisava falar o que havia sonhado. Aí, ouvindo este conteúdo, os sábios poderiam entregar a ele uma possibilidade de significado. Mas quem poderia descobrir o conteúdo de um sonho? O rei fica completamente irado. E ele então convoca a sua guarda e emite a ordem para que dê fim aos sábios e tirem a vida de todos eles. Esta notícia chega então ao profeta Daniel. E Daniel vai diante de Nabucodonosor, e ele fala então ao rei que ele iria trazer a resposta que o rei tanto ansiava. Pela graça de Deus, Nabucodonosor concede tempo ao profeta para que ele trouxesse esta resposta. Vimos que Daniel se junta aos seus amigos em oração, e o Senhor então traz resposta a Daniel. No texto que vimos, é logo depois que o profeta recebe a resposta acerca do mistério. Agora ele sabe o conteúdo do sonho, e ele sabe o que significa este sonho para Nabucodonosor. Vemos então que Daniel tem aqui esta resolução. E qual é o primeiro passo dele? Ele vai até Arioque, um chefe da guarda, este que estava escalado exatamente para tirar a vida dos sábios. E Daniel fala para ele que ele tinha a resposta que o rei tanto ansiava. E é interessante que quando ele fala isso para Arioque,
O que o texto bíblico vai dizer no versículo 25? Que Arioque depressa, ele leva Daniel diante do rei. É bem provável aqui que Arioque queria ter algum mérito. Ele queria receber os louros de quem levou o intérprete até o rei. Não é à toa que quando ele chega diante de Nabucodonosor, com Daniel ao lado, ele vai bater no peito e vai dizer, né, achei entre os filhos do cativo de Judá alguém que traria resposta. Arioque, ele quer sair com os méritos. Eu levei o profeta que deu a resposta que o rei tanto esperava. Diante do rei, Daniel, então, ele é questionado. Questionado se poderia trazer uma resposta. Resposta que os sábios babilônicos não puderam levar. Que os magos, encantadores, não puderam dizer. E eis que Daniel vai responder, no versículo 28, o seguinte: há um Deus no céu, que revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor do que vai acontecer nos últimos dias. Eu queria destacar duas coisas nessa resposta de Daniel. A primeira coisa que a gente precisa ver aqui, é que ao contrário de todos os personagens que surgiram até agora, diante do rei, Daniel tem uma postura diferente. E por que a postura de Daniel é diferente? Porque ele não buscava méritos para si. Até agora a gente viu Nabucodonosor com sábios. E o que era a vontade dos sábios? Entregar uma resposta. Eles até insistiram, porque eles queriam dar uma resposta. Eles queriam ter o mérito da solução. Vimos agora Arioque, que chega diante do rei e bate no peito, eu achei, querendo também méritos. Mas olha que Daniel vai diante do rei, e ele não quer atribuir méritos a si, mas ele vai destacar o rei diante de Nabucodonosor. Somente um que deve ser exaltado. Há um Deus nos céus. É este Deus que está trazendo resposta a Nabucodonosor. Além disso, uma segunda coisa que eu gostaria de destacar nesta frase é exatamente esta expressão: há um Deus nos céus. Quando vemos no texto bíblico esta referência do Deus que está nos céus, que habita nos céus, muito mais do que uma localização espacial, um local onde Deus está, quando vemos esta expressão, é uma denotação da autoridade de Deus. É o Deus que está acima de todas as coisas. É o Deus que tem autoridade sobre toda a terra. Como o próprio Senhor vai dizer por meio do profeta Isaías, em Isaías 66, 1, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Daniel deixa claro, desde o princípio a Nabucodonosor, este é um Deus soberano que está nos céus. Nesta primeira parte vemos que quando Daniel vai diante do rei, ele já deixa claro a Nabucodonosor, há um Deus soberano, e Ele é digno de toda a glória. E aí chegamos na segunda parte, onde finalmente teremos a resposta acerca do mistério de Nabucodonosor. Vamos ler aqui Daniel 2, do 28, parte B, até o 45. Daniel 2, 28 até 45. O texto bíblico diz: os sonhos e as visões que o Senhor teve quando estavam em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei Nabucodonosor, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios,
revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei Nabucodonosor, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei Nabucodonosor, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos do homem, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. O Senhor, ó rei Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés, que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso significa que ele será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, esse reino será forte, e por outro, será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. No trecho que acabamos de ler, é exposto então este conteúdo do sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação. Primeiramente, vamos falar acerca do conteúdo do sonho deste rei. O profeta diz que o rei Nabucodonosor pensava acerca
do futuro, algo que é esperado de algum rei. Talvez pensando sobre os desdobramentos do seu reino, sobre possíveis inimigos, e ele pensava acerca disto. E ele chegou então a um ponto que adormeceu. E em meio ao seu sonho ele tem a visão de uma grande estátua. Imagine aquela figura gigante. No versículo 31, o profeta Daniel vai falar algumas características dessa estátua. Vai dizer que ela era imensa, ela era cheia de esplendor e ela despertava temor porque tinha uma aparência terrível. Ela tinha partes muito bem definidas. A cabeça daquela estátua, ela era feita em ouro, enquanto os braços e o peito eram de prata, enquanto o ventre e quadril de bronze, e por fim, as pernas e os pés eram de ferro, havendo partes em barro. Como veremos mais à frente na interpretação, cada uma destas partes representavam reinos, terrenos. E uma consideração que a gente tem que fazer é que quando a gente vê a grandiosidade desta estátua, como ela era imensa, exalava esplendor, tinha uma aparência terrível, demonstrava força, vemos que sim, ela expõe a grande força que há nos reinos desta terra. Força que muitas vezes espanta até mesmo aos nossos olhares. Ou vai dizer que é só eu que às vezes vejo as notícias, vejo as nações, vejo o poderio de cada uma delas e às vezes me espanto. Esta estátua transmitia isso, esta grandeza. Porém, eis que o sonho não termina ali. Como que de repente surge uma pedra que não fora cortada por mão humana. E esta pedra vem e ela despedaça toda esta estátua. Aquela estátua que era imponente se vê como palha ao vento. Essa pedra responsável por tal feito se torna uma grande montanha, uma montanha que vai para além de todas as fronteiras, como se cobrisse toda a terra, todo o horizonte que o rei via ali em seu sonho. Daniel, aqui, expõe o conteúdo do sonho de Nabucodonosor. Ele faz aquilo que todos falharam. Eis que agora Nabucodonosor sabe o que despertava tanto temor no coração dele. Então chega o momento da interpretação, que vai do versículo 36 ao 45. Porém, meus irmãos, só uma observação que eu gostaria de fazer aqui, antes de entrarmos na interpretação. Há certas discussões acerca de quem seria, de quais nações seriam estas partes da estátua. Há certas discussões, há bons teólogos que defendem opiniões distintas. Eu vou apresentar aos irmãos uma possibilidade que é defendida por bons teólogos e que também, na minha opinião, é a mais coerente. Mas veja bem uma coisa que eu quero deixar claro aqui. Não vai importar para a gente tanto qual nação representa cada parte. Quando a gente for vendo o estudo, vendo a ideia central, a gente vai ver que não importa tanto qual nação é. O ensino de Daniel, que é o prioritário que a gente entenda, que é o quê? O declínio dos reinos deste mundo e a ascensão de um reino eterno, fundado, erguido pelo próprio Senhor. Este ensino que é o mais importante. Daniel, ele vai começar a sua interpretação falando a Nabucodonosor acerca da cabeça de ouro.
Em Daniel 2, 37 e 38, o profeta vai dizer: o Senhor, ó rei Nabucodonosor, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos do homem, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Logo vemos aqui Daniel apresentando aquele que representava a cabeça de ouro. E quem é Nabucodonosor? A nação babilônica, sob as mãos deste rei. Porém, veja uma coisa interessante, que Daniel vai fazer questão de afirmar a Nabucodonosor quem é que conferiu a ele o reinado. Quem é que conferiu autoridade a Nabucodonosor? E quem é? O Deus do céu. É este que deu autoridade a Nabucodonosor. É interessante que se a gente tiver um olhar atento, a maneira como Daniel apresenta esta realidade, nos vem à mente lá o início da Bíblia. Em Gênesis 1, quando Deus entrega a autoridade a Adão, Deus também vai falar termos parecidos. Vai falar para Adão que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra, sobre os animais que rastejam. Veja que Daniel parece até usar termos semelhantes ao termo que é usado lá na criação. Porque qual é o ponto para Daniel? O mesmo Deus que entregava a autoridade lá no jardim, lá na criação, é o Deus que continua como soberano, entregando a autoridade hoje no exílio. Isso que os leitores originais de Daniel iriam ver. Nosso Deus ainda é aquele que entrega a autoridade. Eis que Daniel continua a sua interpretação e começa a falar de tempos futuros, tempos que vão para além de Nabucodonosor. E ele diz sobre aquele que representa o reino de prata, e fala que era um império menor que os babilônicos, mas que iria dominá-los. A referência provável aqui é ao reino dos Medo-Persas, liderado pelo rei Ciro, que inclusive estudamos aqui nas nossas EBDs, quando a gente viu sobre a libertação dos cativos de Israel. É este rei que foi levantado pelo Senhor e que conseguiu acabar ali com o império babilônico. E eis então que veio outro reino. Quem levantou Ciro? Deus. Daniel então avança e fala que após o reinado deste reino, que é representado pelas partes do corpo em prata, no versículo 39 fala de um terceiro reino, um reino de bronze que teria domínio sobre toda a terra. A referência provável aqui é ao reino grego, liderado por Alexandre o Grande, que expandiu as fronteiras de maneira como talvez nunca havia sido visto no tempo antigo. E estes então representam a terceira parte. E vejam uma coisa, gente, percebam os materiais de cada parte desta estátua. Isso é uma coisa importante da gente ver. A cabeça era de ouro. A gente vê que os braços e o peito era de prata. Depois vem aí o ventre, o quadril e é de bronze. Logo veremos o de ferro. Perceba que parece que a cada passada de era, passada de reino, os reinos terrenos estão perdendo o seu valor. O ouro é aquele material que desde a antiguidade é extremamente valioso e até nos dias de hoje. Mas eis que vem depois um reino representado pela prata, pelo bronze, depois o ferro. O que esta estátua está escancarando também? Este declínio. Os reinos terrenos estão perdendo o seu esplendor.
Chegamos aqui no último reino, que é representado pelo ferro e com algumas misturas de barro, que representavam e demonstravam certa fragilidade. Uma possível referência aqui seria ao Império Romano, um império que sim, era poderoso como o ferro, mas que, se você conhece um pouco da história deste reino, conhece muito das intrigas, das divisões, das discussões. Conhece das fragilidades que havia no meio daquele reinado. Eis que chega então ao fim essa sucessão de reinos terrenos. Porque daí em diante, Daniel vai dizer o seguinte, no versículo 44. O Deus do céu levantará, após este reino, um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Veja aqui que Daniel, mais uma vez, usa o termo Deus do céu. Este Deus soberano, eis que neste tempo, em meio a este reinado, que parecia tão poderoso, vai levantar um rei definitivo, vai levantar um reino que não terá fim, um rei que nunca passará a sua coroa. A referência, obviamente, quando a gente olha para as Escrituras, é ao reino inaugurado por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Messias prometido e que havia de chegar. O reino de Cristo é a pedra do sonho de Nabucodonosor, que vem toda poderosa e despedaça todos os reinos terrenos. Os governos que aos olhos humanos eram temíveis e que se orgulhavam da sua grandeza, nada são diante do Senhor. Essa pedra, este reino inaugurado por Jesus, forma uma grande montanha, demonstrando este povo de todas as nações que irão compor este grande reino. Um reino que não há limites, um reino que vai além de todas as fronteiras. Por fim, a última parte do texto, temos aqui a reação de Nabucodonosor, em Daniel 2, do 46 ao 49. O texto bíblico vai dizer o seguinte, em Daniel 2, 46 ao 49. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Vejam que duas reações são nítidas aqui em relação ao rei Nabucodonosor. A primeira reação é que o rei reconhece acerca da soberania do Deus de Daniel. Ele reconhece a soberania do Deus de Daniel.
O texto vai dizer que o rei se prostra com o rosto ao chão. Um gesto que na antiguidade demonstrava todo este reconhecimento da majestade. E veja, gente, perceba que isso não vem de qualquer pessoa. Vem do rei Nabucodonosor, um dos reis mais temíveis da época, mais poderosos. E além disso, um dos mais vaidosos e dos mais orgulhosos. E ele, diante da grandeza do Senhor, ele não tem o que fazer, senão prostrar a cabeça no chão e reconhecer quem é o grande soberano. Reconhecer onde está a grande autoridade. E ele reconhece isso. Nabucodonosor vai fazer questão de dizer com seus lábios: certamente o Deus que vocês adoram é Deus dos deuses. É Senhor dos reis. O rei reconhece que o Deus de Daniel está acima de todas as coisas. Ele traz ofertas ao Senhor em reconhecimento a isto. Aqui, só queria frisar uma coisa, gente, que é importante ficar bem claro, porque vai ser importante até para a gente continuar os estudos. Não é que Nabucodonosor se converteu aqui não, viu, gente? Inclusive, vamos ver várias falhas desse rei ainda neste livro. Ele ainda continua sendo aquele rei politeísta, que adora vários deuses. Só que o fato é que quando ele vê o que o Senhor fez, que Deus fez aquilo que ninguém podia fazer, quando ele vê o conteúdo do sonho, a interpretação, ele não pode fazer outra coisa, senão se prostrar ante ao Senhor. A segunda reação do rei é que ele faz com que os servos do Senhor sejam engrandecidos em seu reinado. Que os servos do Senhor sejam engrandecidos em seu reinado. Veja que Nabucodonosor age de maneira favorável a Daniel, destacando, Daniel não foi diante de Nabucodonosor querendo coisas para si, nem méritos. Mas eis que o rei eleva Daniel a uma posição de governante, e não em qualquer província, não jogou ele para qualquer estado ali do império, não, na província da Babilônia, onde ficava a grande capital. Eis que o rei entrega presentes a Daniel. Veja que Daniel não se esquece dos seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abidnego, aqueles que participaram dele disso, né? Porque lembra, domingo passado, eles oraram junto com Daniel. Eles têm participação aqui. E Daniel pede ao rei, intercede pelos seus amigos, e o que o rei faz? Também entrega cargos administrativos a estes homens. Meditando no texto, me fez ecoar, me fez lembrar daquilo que o Léo falou lá em Daniel 1, enquanto ele expunha este texto. Como que o mesmo Deus que envia o exílio é o mesmo Deus que cuida dos seus servos, que derrama graça sobre os seus remanescentes. Eis que mais uma vez Daniel e seus amigos desfrutam de refrigério em meio a este momento conturbado da história do seu povo. E assim chegamos ao final do estudo do texto de hoje. E queria aqui trazer umas aplicações para nós. Queria trazer 3 aplicações que podem servir de aprendizado para nós, Igreja Batista Itaipu, nos dias de hoje. A primeira aplicação, gente, que eu gostaria de trazer à luz deste texto bíblico é: reconheça a fragilidade dos reinos terrenos. Vivemos, meus irmãos, em um momento de polarização política.
Um tempo onde temos praticamente um mundo dividido. Onde pessoas e mais pessoas estão levantando redentores para si. O político que pode transformar a nação, que vai acabar com as dores da minha casa, da minha família. O governante que vai trazer a resposta para todos os problemas desta terra. Vivemos um tempo assim. Perceba que no sonho de Nabucodonosor, todo esse sistema governamental, estes reinos terrenos, eles apresentam sim um certo esplendor. Lembra-se da estátua? Era imensa, tinha aparência de poder, era temível aos olhos. Isso mostra para nós como que esses governos terrenos podem ser extremamente atrativos para o coração e como podem se tornar ídolos gigantes em nossa vida. Os governantes desta época entregam falsas esperanças. A maioria dos governos sempre se apresenta como o quê? Como redentor. Não é assim que funcionam as campanhas políticas? Independente do lado, seja esquerda, centro, direita. Aquele político vai acabar com o problema da desigualdade social, vai te entregar uma boa saúde, vai te entregar uma boa renda. Este político vai trazer a resposta que você tanto anseia para o seu país, para a sua nação. Precisamos, diante desse cenário, estar atentos com os caminhos dos nossos corações. Afinal de contas, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E quando a gente menos percebe, a nossa esperança, a nossa confiança não está mais no reino de Deus, no Rei Jesus Cristo, mas está aqui em algum governo desta terra. E como que a gente pode vigiar o nosso coração? Como podemos perceber que estamos caindo em idolatria política, idolatria relacionada aos governos deste mundo? Eu gostaria aqui de citar Timothy Keller, porque ele vai trazer para a gente um bom termômetro, para a gente avaliar como está o nosso coração. Ele vai dizer o seguinte: um dos sinais de que um objeto está funcionando como um ídolo é que o medo se torna uma das principais características da minha vida. Quando centramos nossas vidas sobre o ídolo, nos tornamos dependentes dele. Se o nosso Deus falsificado está ameaçado de alguma forma, a nossa resposta é o completo pânico. Nós dizemos: este é o fim, não há esperança. Percebemos que às vezes estamos trilhando um caminho de idolatria, que talvez estamos nos agarrando demais a algum governo desta terra, quando, por exemplo, sai o resultado da eleição e aquele que você votou, aquele que você apoiou não venceu, e o teu sentimento é: acabou. Eis que não há mais solução para este mundo. Viveremos tempos terríveis. Aqueles cenários apocalípticos surgem na sua mente. O completo oposto também pode ser usado de termômetro. Vamos supor que o cenário seja o inverso. Aquele político que você tanto apoiou, que você votou, ganhou a eleição. E qual é o sentimento no seu coração? Uma euforia tão grande, porque agora finalmente os tempos bons virão. O novo tempo que este mundo tanto aguarda, chegou. E ai de quem falar deste governante? Eu tenho respostas prontas para defendê-lo.
É tão triste, meus irmãos, saber que dentro da igreja de Cristo, talvez existam pessoas que defendam mais seres humanos corruptíveis do que ao próprio Senhor. Divulguem mais governos desta terra do que proclamem as boas novas de Cristo e falem acerca do reino vindouro do Senhor. Isso é triste. Isso é sinal do quê? De idolatria. Obviamente, sim, devemos nos preocupar com a política do nosso país. Devemos, sim, como cidadão, nos preocupar em relação aos votos. Nos períodos de eleição, pesquisar bem, orar a Deus, pedir instrução do Senhor acerca daquilo que iremos fazer, do exercício da nossa cidadania. Devemos, sim, ter olhar vigilante, fiscalizando e denunciando posturas incorretas. O próprio Daniel é alguém que é envolvido com a política, sem se corromper, debaixo da autoridade de Deus. Porém, como crentes, não podemos agir como ímpios, que erguem ídolos em seus corações, que não voltam os seus olhos para o reino do Senhor, que não estão com a confiança em Cristo, mas que vêm a sua confiança depositado em governantes deste século. Uma segunda aplicação que eu gostaria de trazer aqui é que você aquiete o seu coração no fato de que Deus está no controle. Aquiete o seu coração no fato de que Deus está no controle. Uma das grandes ênfases que temos visto aqui no livro de Daniel é esta ênfase na soberania de Deus, no Deus que controla todas as coisas, no Deus que entrega governo e tira governo, que ergue reis e derruba reis. Esta ênfase do Deus que está nos céus e é o grande regente de toda a história. E esse fato deve trazer calma a nós. Em meio a toda esta instabilidade do mundo, estas trocas de governos, a gente vê um mundo que está em completo desespero, que se vê completamente em angústia, que não encontram segurança em meio a toda esta instabilidade. Eles não sabem e não veem que há um grande enredo, uma grande história sendo construída. E não conhecem quem é aquele que está por cima, por detrás de tudo isso. Lembre-se dos leitores originais de Daniel. Quem eram? O povo que estava lá exilado. O povo que estava lá exilado. E o profeta, por meio desta profecia, os lembra de que Deus sim entregou a autoridade a Nabucodonosor, mas este mesmo Deus, uma hora, iria tirar Nabucodonosor daquele reinado, e aquele reinado passaria para outro, nem interessa que outro, depois ia cair outro reinado e ia vir outro, e há uma grande promessa entregue ali, há uma grande realidade entregue ali. No final, há um grande reino, não preparado por mãos humanas, um reino formado pelo próprio Senhor, que virá e irá se espalhar por toda a terra. E eles deviam confiar nisso. E por que eles deviam confiar nisso? Porque Deus é fiel. Deus realiza os seus feitos, eles estão vendo isso, desde o exílio, porque eles sabem que foi Deus que os levou para lá. Em meio às incertezas em relação à direção desse mundo, eu encorajo aos irmãos a aquietarem o seu coração, confiando neste Deus. E como eu posso aquietar o coração? Meus irmãos, está aqui a resposta. Leiam a Bíblia. E, gente, vejam na Bíblia quem é este Deus que é regente da história.
Estudem sobre a sabedoria de Deus. Estudem sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia do Senhor. Estudem sobre a justiça de Deus. Estudem sobre a sua grande fidelidade. E olhando então para a realidade de quem é este Deus, que rege toda a história, teu coração acalmará. Eu tenho certeza. Porque graças a Ele não estamos nas mãos do acaso, mas estamos na mão dEle. Além disso, através das Escrituras ainda, medite nestas promessas. Assim como aqueles exilados deveriam nutrir a expectativa do reino que estava chegando, nós também temos que nutrir a expectativa nas promessas de Deus. Já vivemos em meio a este reino inaugurado, mas precisamos nos deleitar e encontrar segurança nas promessas do reino vindouro. E onde aprendemos isso? Nas Escrituras. Aqui encontraremos paz para o coração, em meio a um mundo que está angustiado. Por fim, a última aplicação que eu gostaria de trazer é: deposite sua confiança e sua esperança no reino de Deus. Perceba que o sonho de Nabucodonosor não fala somente do declínio dos governos humanos, mas aponta também para este reino que o Senhor estabelece. A grande verdade é que quando olhamos para as Escrituras, vemos que sempre Deus intervém nos empreendimentos que nós, homens, falhamos. Não é assim desde lá do Éden. Adão e Eva caem, o que Deus faz? Entrega a promessa de um Redentor. O mal e o pecado crescem. Lá no início de Gênesis, o que Deus faz? Chama um homem Abraão e toma para si um povo, uma nação santa. Deus agindo em meio à falha dos homens. E a grande realidade é que, olhando para o mundo, a gente vê que os homens falham em erguer um governo justo. Os homens falham em oferecer um governo que realmente possa trazer uma verdadeira esperança. Mas eis que mais uma vez Deus intervém, onde nós, a humanidade, falha. O Senhor graciosamente levanta um reino de justiça, um reino que não entrega falsas promessas, e um rei perfeito está à frente deste reino. Há 2000 anos atrás, eis que veio à terra o Rei justo, aguardado desde lá da fundação do mundo, na pequena cidade de Belém. Eis que nasce uma criança que sim, nasce em meio à humildade, e vive uma vida como um servo sofredor. Esse servo sofredor vai à cruz, e ele morre e derrama seu sangue para quê? Para comprar um povo para si, para trazer redenção, esperança, vida, salvação para um povo. E este rei, ele não termina morto, mas ele sai vitorioso. Eis que ressurreto hoje, Jesus Cristo está à destra do Pai, soberano e com autoridade sobre todas as coisas, nos céus e na terra. Ele inaugurou um reino do qual nós, a igreja, já faz parte, e do qual esperamos a consumação. Vivemos aquela tensão do já e ainda não. Experimentamos de muitas bênçãos, mas ainda sentimos muitas dores, muitos sofrimentos. Mas chegará o tempo, meus irmãos, em que o veremos em glória, em que veremos o nosso Senhor voltando
glorioso para buscar o seu povo, e na mão que fora cravejada na cruz estará o cetro de justiça, e não mais uma coroa de espinho estará sobre a cabeça dele, mas ele se apresentará glorioso. E nesse dia então, meus irmãos, nesse dia então, o mundo inteiro há de se prostrar diante do Senhor. Assim como Nabucodonosor fez diante de Daniel, o mundo verá a glória desse rei. E mesmo aqueles que agiram com incredulidade, verão algo tão glorioso, tão majestoso, que se prostrarão no chão. E nós experimentaremos de um novo tempo, junto do Senhor Jesus Cristo e junto do seu povo. Eu gostaria de terminar aqui lendo um texto com os irmãos, peço que abram de suas Bíblias também. O texto que está em Apocalipse 11, versículo 15 e 16. Apocalipse 11, 15 e 16. A palavra de Deus vai dizer: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Eu quero viver isto aqui, meu irmão, e você? Você crente, vigie o seu coração. Cuidado com as atrações que a gente vê, às vezes atraindo a gente para outros que não para o Senhor. Cuidado com as tentações do tempo presente. Não deixem de estar com os olhos fitos em Cristo e no seu reino. E a você, talvez adentrou esta igreja, mas o coração ainda está distante do Senhor, onde ainda o coração não está em Jesus, mas está amarrado, ligado a algum ídolo. Meu caro, eu te digo, arrependa-se e volte-se para este Deus, para este Senhor, que pode entregar real esperança, que pode trazer salvação e redenção, que pode trazer aquilo que nenhuma coisa deste mundo pode te trazer. Amém?